Olha para você, preso na sua gaiola emocional, alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar com o peso das suas pernas? Você não sabe o que eu perdi. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir. Inclusive, eu admiro a sua coragem. Coragem? Claro! Imagine se jogar dessa altura e esmagar totalmente seu corpo em troca de uma noite tranquila na solidão argentina. Meu nome é Henrique, eu tenho 18 anos e eu tenho depressão desde os 11, que tudo começou... Minha família tem um histórico de depressão fortíssimo, todo mundo, pelo menos toda geração tem uma pessoa que já se matou, pelo menos. Meu avô foi dado como suicídio na ditadura militar e minha tia morreu de depressão pós-parto. E isso fez depressão virar um tabu na minha família, não se fala de depressão, e se falar, todo mundo inventa que foram, sei lá, espíritos malignos, alguma coisa do tipo, justificativas que não existem. E isso meio que rondou quando os sinais apareceram, quando eu tinha 10, 11 anos, eu comecei a procurar terapia. E eu acredito, pelo menos, que a minha depressão surgiu de um complexo de inferioridade que foi crescendo, que eu fiz crescer e que os outros ajudaram a crescer também. Eu sou Luciana Faria, tenho 43 anos e já passei por 2 períodos assim de uma depressão bem forte, mas que foram diferentes. Da primeira vez eu era nova, perdi meu primeiro emprego e aí foi uma depressão que eu fiquei prostrada em casa, não tinha vontade de nada, mas também nesse primeiro momento eu nunca tive ideia nenhuma de suicídio, de nada, eu só não via mais alegria em fazer nada, mas nunca me passou tirar minha vida pela cabeça. Eu me chamo Catarina, hoje eu tenho 44 anos e vim aqui, né, tentar ajudar as pessoas que precisam dessa ajuda, de uma palavra, de como você, né, sair dessa depressão e que essa depressão nos leva a tentar suicídio. E é um assunto, né, que é difícil de ser falado e é difícil de ser assumido por nós mesmos, né? Eu não consigo enxergar um início, né? O que mais me doía era sentir que eu deveria estar feliz, eu estava na faculdade, não tinha nenhuma grande mudança ou tristeza acontecendo, mas eu não conseguia, simplesmente. Senti um vazio, uma angústia de estar sentindo algo assim. E eu passava a encarar as pessoas, tanto em casa ou na rua, e não sei, ficar observando, me perguntando se elas sentiam isso também. Às vezes eu achava que era só eu e às vezes eu achava que todo mundo estava assim. E eu ficava simplesmente vagando no dia a dia. As coisas iam crescendo até que chegou um ponto de se tornar desesperador mesmo. A questão do suicídio é uma questão da nossa alma. Ela é inerente ao ser humano há muitos anos, há milhares de anos, e sempre foi, na história da humanidade, a questão da morte, do suicídio, do se automutilar, acabar com a própria vida. O sonhador morre em seus sonhos e há mortes de outras figuras interiores. Os parentes morrem, perdem-se posições nunca mais reconquistadas, mortes de atitude, a morte do amor, experiências de perda e vazio que são descritas como morte. Cada experiência dessa é um morrer. A sensação da presença da morte é o terrível medo de morrer. Alguns estão bem apaixonados pela morte fácil, para si mesmo, ou a desejam para os outros, querendo ser mortos ou matar. A morte, no ascender em direção ao sol, como um jovem Ícaro, na corrida pelo poder, nas ambições arrogantes das fantasias de onipotência, onde num acesso de cólera e rancor, todos os inimigos se desvanecem. Uma das formas de prevenção do suicídio, do ponto de vista da psicologia e da arte-terapia, que são minhas áreas de atuação,
é a gente dar um lugar de fala para esse sujeito. Porque como o suicídio é um tabu, normalmente as pessoas não têm espaço para falar disso, né? Quando se fala disso com a família, isso causa um assombro, isso causa um susto, a família fica desesperada. Entre os amigos, isso não é comum falar, né? A gente não tem o hábito de falar sobre a questão do suicídio, sobre a questão da morte. E quando é falado muito superficialmente. Então, a primeira coisa para a gente prevenir o suicídio é dar espaço de fala. E é um espaço de acolhimento, não é um espaço do direito, no sentido de ter um julgamento, ou da medicina para tratar a situação como algo que exige um diagnóstico ou uma patologia, e nem por um viés religioso, que também tem um pouco de um julgamento. Dentro de uma perspectiva psicológica do sujeito e da arte-terapia, a gente tem que dar acolhimento para essas pessoas, para elas falarem sem julgamentos, para elas serem ouvidas e serem compreendidas. Porque por trás disso exige um grande sofrimento, isso a gente nunca deve esquecer, né? E depois, quando a pessoa começa a falar, ela consegue ressignificar várias questões que estão ligadas à morte, fantasias ligadas à morte, e a gente precisa trabalhar em cima de símbolos, né? Um material bastante interessante para estudo é o estudo que Durkheim, Emile Durkheim, sociólogo do século XIX, faz sobre o suicídio. Para falar sobre esse estudo, é importante, no entanto, falar um pouquinho sobre Durkheim no contexto do século XIX, né, na intenção de legitimar a sociologia enquanto ciência. Ele precisa, de alguma forma, mostrar que é uma ciência que tem postulados, tem uma fundamentação, se norteia por um fazer acadêmico, científico, e ele vai pegar alguns temas, né? E ele pega esse tema do suicídio para mostrar que a sociologia pode e deve, né, apresentar para a sociedade uma análise, uma avaliação, um estudo, né, com cunho, com fundamento, com peso científico sobre esse problema da sociedade. Aquele irmão que busca o suicídio, ele tem nos primórdios duas vertentes, tanto a psicológica quanto a espiritual. E de acordo com a minha formação e com os estudos, principalmente da psicologia analítica, podemos entender que a parte psicológica que levaria o sujeito ao suicídio, ela se reporta com certeza não só a vidas passadas, como determinados transtornos e ou dificuldades que o sujeito apresenta já em sua tenra idade, mas que por desconhecimento e ou por conta de uma condição familiar, por conta de uma situação de educação e de criação, muitas das vezes só numa determinada idade, já a partir da adolescência, é que ele começa com essas tendências. Sou Maíse, sou voluntária do Centro de Valorização da Vida, ou seja, do CVV, que é um trabalho que existe no Brasil desde 1962. Nós temos um longo caminho pela frente. O CVV, ele foi criado em 62 em São Paulo. Atualmente, em quase todos os nossos estados, temos vários postos CVV, somos cerca de 100 postos. Então, nós temos um grupo que somos treinados para ouvir aquelas pessoas que precisam falar de si, aquelas pessoas que acham que não tem ninguém que as ouça. Muitas vezes, elas nem vivem sozinhas, vivem rodeadas de parentes, mas elas não têm uma abertura para falar de si, porque as pessoas costumam se afastar daquelas pessoas que estão passando por um momento difícil. Então, quando uma pessoa chega perto do outro para mostrar o seu lado mais frágil, que é aquele momento em que ela está se sentindo diminuída, que ela está se sentindo excluída da sociedade, da família, quer seja por qualquer motivo.
nessa busca por autoconhecimento meu, eu comecei a pensar em o que faz eu ser eu e o que me separa do meu irmão, dos meus irmãos, do meu pai também, da minha mãe. E aí eu descobri o cinema, cara, e eu sempre gostei muito de ir no cinema, eu gostava muito mais de cinema do que de praia, eu odiava ir na praia, e minha família inteira gostava, eu comecei a pensar, tá, beleza, isso é uma coisa que me separa as duas demais. E nisso eu fui cinema, aí veio futebol também, que virou outra paixão minha de moleque, e nisso eu fui criando meus traços, fui percebendo que, eu não sou meu irmão, eu não sou meu pai, eu não sou um reflexo da minha mãe, não sou nada. Eu sou uma tela em branco que eu vou me pintar da maneira que eu quero. Não via muita satisfação nas coisas que eu fazia e cada vez que eu errava no trabalho, aquilo me botava mais para baixo, porque eu tomava bronca e a bronca me fazia eu me sentir cada vez pior, me sentir cada vez um lixo maior, sem motivo, por que eu estava fazendo aquilo, por que eu estava ali, que eu não tinha mais valor nenhum. E esse tipo de pensamento começou a brotar na minha cabeça de, poxa, por que eu não me jogo então na frente de um ônibus aqui na porta do trabalho, tem ponto de ônibus, por que eu já não me jogo aqui na frente de um, já acaba com esse sofrimento, por que eu não jogo meu carro dentro do Rebouças na frente da parede, acabo com isso, porque eu sofria demais, eu não entendia que esse sofrimento, que essa angústia que eu tinha, que isso era uma depressão, eu não conseguia ver isso, e eu não queria falar com a minha mãe porque eu não queria trazer sofrimento a ela. Não queria falar com meu marido porque ele também não dava muita atenção para as coisas que eu falava, ele não ia me ajudar com alguma coisa. Então, eu ia guardando, não falava aquilo com ninguém, só me sentia muito triste e cada vez achava que eu tinha menos valor como ser humano. Eu comecei a ter depressão há 13 anos atrás e aí ao decorrer desses 13 anos, né, vem acontecendo coisas, você vai perdendo, né, expectativa de vida, porque você vai ficando mais sozinha ainda, os filhos vão crescendo, os problemas vão aparecendo e aí você começa a se sentir mais fragilizada ainda. Você sem trabalho, você tentando, né, hoje com 44 anos, você buscar um mercado de trabalho, não é fácil. Né? Você tem que estudar, você tem que dar conta dos filhos, sem ninguém do seu lado, sem você poder contar com apoio, né? Porque assim, eu sempre quis mostrar o melhor para os meus filhos, eu nunca quis passar para os meus filhos, hoje eu estou triste, hoje eu estou assim. Eu não queria ser essa pessoa frágil. Como eles me tinham como espelho para eles, como que eu vou chegar para os meus filhos dizer que eu estou um fracasso, né? Eu sentia muita vergonha e era horrível, porque eu passei a não fazer nada, eu olhava no espelho e só via um borrão gigante, me sentia totalmente sozinha. E na maior parte das vezes eu variava entre não sentir nada, que era horrível, olhar as coisas, olhar a minha vida, olhar a minha casa, ou sei lá, tudo que eu já quis um dia, todo um futuro, e não sentir nada em relação a isso. Só que do outro lado eu senti um desespero, então era essa dualidade de eu me desesperar ou ficar numa apatia total. Eu valorizava mais a culpa que eu sentia do que a minha dor em si. E eu ficava tanto tempo pensando nisso que eu tinha medo de falar para alguém que eu me sentia daquela forma e a pessoa achar que eu não amo ninguém. Eu tinha medo das pessoas acharem isso, sabe? Boa noite, pois não, em que posso ajudar? Boa noite. Eu estou muito tenso, nervoso, depressivo. Me sinto uma dor muito grande, não estou suportando tanta dor. Tenho vontade de sumir, fugir, morrer.
Fique calmo. O que aconteceu com você? Eu perdi meu emprego, minha mulher me abandonou, estou sozinho, completamente sozinho, sem saída. É desesperador ficar longe do meu filho. Você tem um filho? Sim. Quantos anos ele tem? Miguel tem 15 anos, é a minha vida. Veja como Miguel é importante para você. Ele é muito importante, sim. Ele é tudo que eu tenho na minha vida. Mas minha mulher foi para casa da minha sogra, levou meu filho. Estou sozinho, sem emprego, sem família, sem apoio. Está muito difícil. Tente se acalmar. Pense no seu filho. Perceba como ele precisa de você, do seu carinho e atenção. Eu sei, mas ele está muito longe. Sim, mas temporariamente. A vida é feita de momentos bons e outros mais difíceis. Agora você está vivendo um momento difícil, mas vai passar, tudo passa. Você tem família? Pais, irmãos, amigos? Tenho sim, graças a Deus, mas estão muito longe. A família está muito dividida, cada um por seu lado, com seus problemas, suas separações, suas divergências. Mas eles gostam de você. Você é muito importante para eles, tenho certeza. Eu estou afastado de todos, me sinto muito mal. Eu dedicava meu tempo à minha esposa, meu filho, meu trabalho. Agora perdi tudo, estou desesperado. O momento é difícil, eu sei, mas você vai superar. Principalmente pelo amor ao seu filho. Procure conversar com a sua esposa. O seu desemprego é temporário, logo um novo trabalho irá surgir. Eu vou tentar falar com ela. Faça isso. Procure também um apoio psicológico. Vai lhe fazer muito bem. Existem atendimentos gratuitos de ótima qualidade na cidade. Converse com seus amigos, desabafe, fale. A dor irá diminuindo aos poucos. Eu agradeço muito sua atenção. Muito obrigado. Eu vou buscar a ajuda de um psicólogo. Procure fazer coisas que você goste, que lhe deem prazer. Fique mais junto à natureza, faça caminhadas. Tome sol, vai lhe fazer muito bem. Tá certo. Vou fazer isso sim. Vou seguir seus conselhos. Muito obrigado. Está certo. E precisando, pode ligar de novo. Estamos aqui prontos para ouvi-lo e ajudá-lo no que for preciso. Tenha uma boa noite. O estudo de Durkheim ele faz algumas considerações bastante interessantes e que nos leva a conclusões e a compreensões bastante claras acerca do nosso olhar sobre a sociedade, né? Então, o estudioso que quiser ler essa obra vai compreender, por exemplo, como ele faz a distinção entre o tipo médio e o tipo coletivo, né? Então, o tipo médio seria o somatório, a média do somatório daqueles comportamentos sociais, né? Como nos comportamos socialmente, como é que é a nossa vida diante da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vida pública, como é que isso acontece, né? Nós nos miramos e nos influenciamos uns aos outros, né? O tipo coletivo é o que todos nós guardamos, né, enquanto uma consciência que nos rege de acordo com determinados princípios morais, princípios éticos, sabemos o que é certo e o que é errado, é o que de alguma forma tenta filtrar o tipo médio, ou tenta influenciar o tipo médio. Quando eles se descolam muito, né, é que ali há um intervalo de percepção de determinados comportamentos que podem levar a comportamentos que ele chama de suicidogênios, né? Então, ele vai falar sobre 3 elementos que está no bojo do humano, né? do indivíduo, nas sociedades, seja em menor ou maior grau, que ele diz assim, existe um componente de individualismo, de egoísmo, né? Existe um componente de altruísmo e existe algum componente de anomia, ou seja, aquela capacidade de você transgredir as regras, de não aceitar e se comportar de forma um pouquinho rompendo com essas regras. Então os gregos dividem então a música em 2 grandes categorias: Dionísio, música dionisíaca, e música apolínea. O ethos, faltou dizer, o ethos então seria a capacidade que a música tem de provocar uma resposta psicofisiológica no ser humano.
Ou seja, a música ela influencia as pessoas de duas grandes maneiras, segundo os gregos, apollineamente ou dionisiacamente. Em primeiro lugar, questionar a noção mesmo de suicídio, né? Quer dizer, a gente tem uma visão marcada pela negatividade do termo, né? Eu acho importante a gente relativizar essa noção pensando em outras culturas, né? Por exemplo, como eu estava falando para os Guarani, o suicídio ele não é visto como uma coisa negativa. Problematizando, né? Entre os orientais a noção de suicídio também, né? Você tem o harakiri, você tem todas as mortes por honra, né? Que o anormal seria a pessoa continuar viva. E eu entendo que há pulsão de vida e pulsão de morte em todos nós. Como é que a música pode ajudar nisso, a equilibrar? Eu acho que a gente volta para a questão do ethos e do afetos. Acho que seria uma temeridade afirmar que a música pode evitar o suicídio, não é isso, né? Afirmar isso, mas que ela pode suscitar no indivíduo a potência de vida que faça com que esse indivíduo possa, em alguma medida, lutar contra ele mesmo ou harmonizar Eros e Thanatos dentro dele, melhor dizendo, né? Então, se há uma harmonia de luz e trevas, então, nesse sentido, a música pode sim entrar como uma ferramenta muito importante para motivar o indivíduo a conviver consigo mesmo e com os outros, o que não é fácil. Primeiro sinal de pensamento de suicídio, a primeira hipótese, tipo, e se eu morrer hoje, como é que vai ser? Eu me imaginar o funeral, né, que é a coisa mais infantil possível. Procurar ajuda e abandonar os traços e laços tóxicos, sabe? Desvincular mesmo. Se é seu pai, se é sua mãe, se é sua família, se são os amigos, cara, se desvincula, se afasta. Não é porque você se afastou das pessoas que fazem você mal que você vai continuar a ficar bem de imediato. Porque tem o nosso também, tem a gente faz mal a nós mesmo. E é perceber por que a gente se auto-julga e por que isso nos deixa tão para baixo. Eu só fui falar quando a minha chefe me confrontou e botou as cartas na mesa. Falou, olha, ou você procura uma ajuda ou você tá fora. Mas assim, eu tentaria recomendar que fosse atrás, que visse, se você está se sentindo muito estranho, tá com esse tipo de pensamentos que você não tem valor nenhum, que é muito sofrimento, pensa em tirar sua vida por algum motivo que seja, tenta dividir isso com alguém, tenta fazer esse esforço. Eu não consegui. Conversa com alguém, mesmo que seja um desconhecido, mas tenta desabafar, ver se essa pessoa te dá uma ideia, né, de procurar um médico. Se você vê alguém, um vizinho, que você tem um pouco mais de confiança, abre com ele seu coração, pede ajuda de um médico para marcar um médico para ir com você numa consulta. E o que me ajudou, né, a tirar esse sentimento, né, a valorizar a vida, a encontrar luz, foi uma religião. Há 4 anos atrás, quando eu peguei uma faca para cortar o meu pulso, eu joguei a faca no chão e me ajoelhei e pensei nos meus filhos. Deus, eu preciso de você, eu preciso de ajuda. E foi uma amiga que me indicou, poxa, por que você não procura o Allan Kardec, por que você não procura ajuda? Mas e ali, e aqui perto de você, é uma religião que você vai buscar, não interessa qual seja, mas busca Deus em algum local, alguém que possa buscar você para você, né? Acreditar em você, porque você tem que acreditar em você, você tem que fortalecer, né? Você tem que ter essa busca, e essa busca eu encontrei no Allan Kardec. Na terapia, às vezes ela focava em momentos bons, assim. Eu aprendi a escrever sobre coisas boas também. Às vezes eu separava vários filmes pra ficar comigo, era a minha companhia, assim, durante a noite. E eu resolvi entrar nessa. Eu tinha tanta vontade de reencontrar aquela pessoa que eu era e que eu não reconhecia, que eu tentei buscar dentro de mim a minha paixão mais antiga, no meu íntimo, e eu me dei conta, caramba, eu acho que é o cinema. Então eu passei a escrever, eu passei a imaginar que eu estava escrevendo alguma história ou contando alguma coisa para alguém. Escrevia sobre os filmes que
mesmo que tenham sido filmes pesados, que eu sentia que contavam algo pra mim, refletiam algo que eu sentia, era da mesma forma que eu me sentia na terapia, alguém me falando que outras pessoas também sentem o mesmo. E o mais, que nesse momento eu estou coordenando aqui no Rio de Janeiro, o Espírito Santo, que é o CVV GAS. O GAS quer dizer Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. É onde se reúnem pessoas que tentaram o suicídio e não morreram, quer dizer, sobreviventes de si. E aqueles sobreviventes que perderam alguém por suicídio, seja amigo, seja o colega, seja o familiar, e que precisa falar sobre isso até que consiga aliviar a sua dor, o seu sofrimento, que segundo a Organização Mundial de Saúde, de 6 a 10 pessoas ficam impactadas quando há um suicídio. Mas pela experiência que nós temos, não é verdade, é muito mais gente. Quando é numa sala de aula, um jovem suicida todos os seus amigos, os pais, não só dele, mas dos amiguinhos que já conheciam o jovem, ficam impactados, os professores, o diretor, enfim, a escola inteira, quando é uma escola de turno integral, onde esse jovem tomou café, almoçou, fazia o lanche, brincava com todos os colegas, então a escola inteira fica impactada, além dos seus familiares. Você está sentindo o seu coração batendo? Parece que vai explodir no seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. O suicida não quer em cima de ti. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. Coragem para os seus seguros. Os ativos fóbicos. Sensatez para os incautos. E para os suicidas. O que é que você mede? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continuem a escrever sua história. Mesmo quando o mundo desaba sobre eles.